Fora da lei. Ok. Se der algum problema para apresentar o slide, você me manda o WhatsApp, por favor. Obrigada, viu? Oi, gente, bom dia. Sou Juliana, sou médica da pneumologia, sou professora livre docente da faculdade, médica da UTI respiratória do INCOR. E estou aqui a convite da Ionara, queria agradecer o convite para dar essa aula de sincronia paciente-ventilador para vocês. Vamos fazer de um jeito meio informal. Se vocês tiverem uma dúvida no meio dos slides, vocês podem me parar e perguntar. Quanto tempo mesmo? 50 minutos. Tá. Então, primeiro a gente podia começar com uma definição. Essa definição é de um artigo de 2011, mas são dos assuntos que, pelo menos, a definição não muda, né? Então, o que é a sincronia? A sincronia é toda vez que o que o ventilador oferece não está desemparelhado com o que o paciente gostaria de receber. Então, oferta e demanda com um mismatch. E é claro que a gente não pode esperar que essa interação seja perfeita. Dificilmente o ventilador vai oferecer perfeitamente o que o paciente quer. Então, a gente está falando de assincronia quando, na verdade, essa diferença entre o que o paciente recebe e o que o ventilador oferece, o que o paciente gostaria de receber e o que ele recebe, essa diferença é grande o suficiente para causar algum distúrbio, ou desconforto, ou alguma coisa que a gente vai perceber que é o paciente fazendo algum esforço no momento errado, e aí que a gente consegue perceber pelas curvas do ventilador. Então, sempre que não é ótima, mas lembrando que ótima também não é perfeita, tá? Então, sempre que está fora do que a demanda do paciente é. Isso pode ser em quantidade, aí pensando em quantidade, a coisa mais óbvia é, por exemplo, o volume corrente está de mais ou está de menos, ou a pressão está de mais ou está de menos. Pode ser em simultaneidade, que acho que é o que é mais comum, que é o paciente começar antes ou depois do ventilador, ou terminar antes ou depois do ventilador, né? E padrão. Então, está entrando a quantidade que eu quero na hora que eu quero, mas não na velocidade que eu quero. Então, essas são principalmente as assincronias de fluxo. E a gente usa as fases do ciclo respiratório para dividir. Eu gosto de usar essa divisão baseado no que acontece na fase de disparo, na fase de inspiração, na fase de ciclagem. Tem outros jeitos de dividir. Eu acho meio irrelevante como divide, porque eu acho que à medida que a gente vai aprendendo um pouco de assincronia, eu acho que a sincronia deveria ser bem mais fácil do que parece que é, porque, na verdade, é um exercício de reconhecimento de padrão. Então, vocês aprenderam a reconhecer quando o QRS está largo. Isso a gente pode ensinar para os nossos irmãos que não são médicos. Se você ensinar, você fala, ó, o certo é para ser estreitinho. Quando tiver largo, tão largo quanto maior do que 12, daí é largo. Né? Então, e a gente aprende, no começo você tem que medir e tal. Com o tempo, você bate o olho, vocês batem o olho e falam, é uma FA. Né? E você não vai ficar pensando, né? Se você aprendeu os tipos de arritmias no PS-INCOR, seguindo uma sequência lá, mas agora o que você faz é reconhecer o padrão. Você bate o olho no FA e fala, isso é uma FA. Por quê? Porque o RR é irregular, porque eu não estou vendo onda P e porque, além de tudo, esse é o tipo mais comum de assincronia com RR irregular. Né? Então, a gente vai aprendendo a reconhecer o padrão. A sincronia, no fundo, é a mesma coisa. Mas a gente usa as fases do ciclo. Então, só relembrando vocês... a gente vai falar de assincronias que acontecem nessa fase de disparo, que é o começo do ciclo, assincronias que acontecem na fase inspiratória e assincronias da fase de ciclagem, que é o fim do ciclo. Então, a gente, às vezes, pode ter assincronias combinadas, ou duas coisas acontecendo com o mesmo paciente. Então, talvez a sincronia que é mais fácil de ensinar para qualquer um, se a gente for ensinar minhas irmãs, ninguém é médico, não é arquiteta, ou atriz, ou advogada, seria fácil de explicar o que é isso. Né, autodisparo. Por outro lado, eu acho que é o tipo de assincronia que, se bobear, é mais fácil de passar batido para a gente. Então,
Se tiver, então a gente está vendo aqui curva de pressão na via aérea, curva de fluxo. Se tiver essa coisa ruidosa aqui, a gente pode desconfiar que está acontecendo autodisparo. Por quê? Porque vai ser essa oscilação maluca, que não vai acontecer só nessa fase respiratória, que vai eventualmente enganar o ventilador, fazer com que essa oscilação de pressão atinja o critério de sensibilidade do ventilador, né? Então, quando a gente está olhando a tela do ventilador, não tem essa linha da sensibilidade, a gente tem que estar na nossa cabeça. E quando tem essa coisa ruidosa, talvez a gente sempre desconfia. O difícil é saber qual desses ciclos aqui foi, de fato, um esforço do paciente. Esse aqui eu simulei para que fosse, e esse aqui é um autodisparo. Então, olha um exemplo aqui, uma foto que eu tirei na UTI respiratória. Pressão em amarelo em cima, fluxo em verde no meio, volume azul embaixo. Tá ruidoso. O que vocês acham dessa frequência aqui? Parece o quê? Pelos hertz aí. Frequência cardíaca, né? Às vezes acontece, todo mundo já viu um paciente assim, então não sei por que tá pegando a frequência cardíaca um monte, o coração tá ali batendo do lado da via aérea e às vezes, sei lá, acaba que tem essa interferência. Então, e a gente tem aquela dica, né? Essa é uma curva do ventilador cérebro-I, a gente tem a dica que ele coloca em cor de rosa, que onde o seu ciclo foi assistido ou controlado, ele até escreve esse T de triggered pelo paciente, desenha em cor de rosa e dá conta pra gente que o disparo foi a fluxo. Porque se o disparo tivesse sido a pressão, ele ia pôr a cor de rosa aqui. A gente sabe que esse foi disparado, esse foi disparado e esse foi disparado. Como é que eu sei se algum desses é autodisparo? O que vocês acham? Não é muito fácil, né, de saber. Tem uma dica aqui. A dica, nesse caso, é que a gente está trabalhando com uma pressão de suporte bem baixa, ou relativamente baixa. Olha como esse paciente era grave, 80% de FI. Tá? Então, é um paciente com hipoxemia grave, que a gente, então, era uma SARA em recuperação, que a gente passou o cara para pressão de suporte, e aí, para tentar manter o volume mais ou menos não muito alto, a pressão de suporte era baixa, e aí, quando o paciente puxa junto, ó, ele tem um volumão. Quando foi alto disparo, essa pressão de suporte de 8 para esse cara com esse pulmão duro entrou um tiquinho só. O fluxo é pequeno, o volume é ridículo, o tempo INS ficou curto, porque na hora da pressão de suporte o tempo INS depende um pouco também do esforço do paciente, né? Porque se o pico de fluxo não for grande. Então, se a pressão de suporte estiver mais baixa, ou se for pressão de suporte, talvez a gente tenha essa dica. Se fosse pressão controlada, talvez eu não visse isso daqui. Então, aí você vai ter que desconfiar quando você... Então, quando a gente desconfia? Quando tem essas oscilações, ou quando tem frequência respiratória muito alta que não está explicada. Parece que o paciente está super taquipneico, você olha para o paciente e ele parece tranquilo, você não vê sinal de que ele está puxando no ventilador um monte, porque a frequência está tão alta. Tá? E aí tem o inverso disso, né? Essa já não é tão evidente, mas é o tipo de assincronia mais comum, que é o tipo de padrão que eu acho que a gente precisa aprender. Então, aqui vai acontecer o contrário. Agora é o paciente querendo puxar e o ventilador não conseguindo identificar. Antes era, o paciente não estava puxando, o ventilador pensava que estava. Agora, o paciente está puxando, o ventilador não enxerga. A gente está vendo pressão em cima, fluxo no meio, volume embaixo. Nesse primeiro ciclo, ó, caiu, o paciente fez o esforço, pressão caiu, disparou, tudo lindo, tudo bonito. Entrou o volume, aí o volume começou a sair. Aí a gente olha para a curva de pressão, e eu fiz meio exagerado aqui, a gente vê a pressão, dá uma caidinha e uma subidinha. Isso aqui está bem exagerado no meu desenho, depois eu vou mostrar uma foto, isso costuma ser um negócio bem discreto. Mas isso aqui costuma ser visível. Junto com essa perturbação, a gente vê que o fluxo expiratório ele vinha aqui numa determinada trajetória e, de repente, ele tende a zero. Às vezes a gente tem a impressão de que ele encostou no zero, que seria um critério para, eventualmente, o paciente puxar mais um tiquinho, dispara o ventilador, mas não disparou, e aí o fluxo volta a ficar mais negativo. E se a gente parar para olhar para a curva de volume, que é uma coisa que eu vejo que as pessoas às vezes esquecem de fazer, daí fica bem óbvio do que está acontecendo aqui. Porque se nessa hora aqui, ó, então, se nesse momento o paciente começou a puxar, qual é o problema dele puxar nesse momento? O problema é que ele ainda não tinha esvaziado todo o pulmão do outro. Quando ele tenta puxar, tem ar saindo. Não é só que o pulmão está cheio,
tem literalmente ar saindo, porque a pressão alveolar está maior do que a PIP nessa hora. Então, tinha ar saindo. Aí o paciente começa a puxar ar para cá. E essas duas coisas se anulam. Literalmente, elas em módulo, elas ficam perto do zero. Por isso que a gente vê o fluxo chegar perto de zero. E às vezes você fala, meu, juro que está zero. Você vê no zero na tela do ventilador. Mas o paciente ainda está fazendo força, mas ele não consegue puxar. Porque sempre que ele está puxando mais um pouquinho, tinha ar saindo também mais um pouquinho. E aí, a hora que ele desiste desse esforço e relaxa, daí o ar sai. Então, por isso que o fluxo fica negativo, mais negativo de novo. Tinha todo esse volume aqui para sair. Tá? Se a gente estivesse vendo a PEMUS, que a gente em geral não está, a gente ia ver. Então, às vezes as pessoas falam, já sei o que aconteceu aqui. O paciente puxou fraco nisso aqui. Mas não é, tem um estudo elegante, bem elegante do grupo do Martin Tobin, assim, dos anos 90, que mostra que o esforço é, em geral, 33% maior nesse ciclo aqui do que nesse. Imagina você tentar respirar e o ar não vem, aí você dá uma puxadinha extra, aí não vem mesmo, aí você fala, tá bom. E aí acaba saindo ar. Então, isso aqui acontece porque nesse ciclo aqui entrou mais ar do que deu tempo de sair. E aí, todo esse tempo aqui, o paciente está fazendo força e não está entrando ar nenhum para ele. Obviamente, isso aqui é gasto de energia desperdiçado, sem falar na frustração. E não é uma pessoa, em geral, não é uma pessoa que está 100% consciente. Então, também, não é que a pessoa vai falar, poxa, não estou conseguindo disparar o ventilador e tal, mas ela vai ficando puto, né? E tinha tudo isso aqui de ar ainda para sair, tá? O problema era essa hiperinsuflação aqui, esse volume que estava lá dentro ainda. Então, quanto mais cedo isso aqui acontece, na respiração, mais difícil é de o paciente conseguir puxar, porque ele teria que vencer a pressão elástica gerada por esse volume. Tá? E, em geral, isso acontece no fim da ex, porque nenhum de nós aqui tenta puxar o ar quando a gente ainda está com o pulmão cheio. Né? A gente, em geral, a gente prefere expirar primeiro antes de inspirar de novo. O problema é que se você é obstruído e você está expirando muito lento e você tem insuficiência respiratória, às vezes você tenta respirar de novo quando o ar ainda não saiu todo. E qualquer pessoa que já fez, sei lá, esporte, que você está correndo com muita força, jogando futebol, basquete, desses que tem uns picos para lá e para cá, tem horas que você vai se pegar fazendo força expiratória para soltar logo esse maldito ar para poder puxar o próximo ciclo, porque você precisa disso para lavar sua dor. Então, aqui acontece uma coisa parecida, com a diferença de que o paciente está sedado e, em geral, ele não está fazendo força ex aqui nesse começo. A principal solução que o paciente pode dar para isso é fazer força expiratória para esvaziar mais rápido e poder fazer isso, mas às vezes ele não consegue. Então, curva verdadeira do paciente, então a gente tem pressão em cima e fluxo embaixo. Olha como a curva, aquela perturbação da pressão, ela é discreta, mas no volume ela é sempre visível, ela é mais visível que você vê que ainda tinha coisa para sair aqui. Lembra que o volume corrente do ventilador, ele não é medido de verdade. O ventilador só consegue medir passagem de ar, né? Ele, na verdade, ele mede diferença de pressão, ele calcula esse fluxo aqui, e aí ele faz a integral dessa curva aqui, a integral, a área sobre esse triângulo aqui, é o volume. Tá? Então, o problema é que ainda tem ar lá dentro. Fatores de risco óbvios, pacientes obstruídos, DPOC e asma, mas principalmente DPOC. Quando a gente usa pressão de suporte alta demais, porque daí eu gero um volume corrente alto demais e tudo que entra tem que sair. Eu estou pegando um paciente obstruído e dando 800 ml de volume corrente para ele, os 800 ml vão ter que sair. E a inspiração é muito mais rápida do que a ex, e aí o paciente acaba tentando puxar o ar quando ele ainda estava soltando o ar. Alcalose, porque essas três coisas estão altamente ligadas, né? Eu estou exagerando no meu suporte aqui, e aí estou atrapalhando o paciente. E claro, se a sensibilidade do ventilador estiver baixa demais, difícil demais de disparar, isso pode acontecer. Mas essa é a causa menos comum. A mais comum é a pressão de suporte alta. Legal, vamos falar um pouquinho de... só falar uma coisa que eu acho que também dá tempo da gente falar aqui, que é o seguinte. Quando isso aqui está acontecendo, a frequência respiratória total do ventilador pode ficar meio baixa. Porque vamos dizer que o paciente está tentando puxar 20 vezes, mas está disparando 10. Você fala, puxa, a frequência está baixa. Aí, às vezes, o que a gente faz, se a gente não reconhece esse tipo de assincronia, é falar, deixa eu baixar um pouquinho a pressão do suporte, porque a pressão estava alta. Aí você baixa o suporte. Quando você baixa o suporte, você resolve a hiperinsuflação. E você começa a resolver, ou totalmente, ou pelo menos parcialmente, esses esforços perdidos.
O que acontece se eu resolver os esforços perdidos? O que acontece com a frequência respiratória do ventilador? Sobe. Aí as pessoas falam, o paciente não tolerou a queda da pressão de suporte, a gente baixou o suporte, ele ficou taquipneico. E aí volta o suporte para o alto. Então, cuidado quando vocês estiverem diante de paciente obstruído com frequência baixa. Vai atrás se não está acontecendo isso daqui. Tem um estudo super legal, fisiológico, que uma aluna do Pedro Caruso fez na UTI respiratória uns anos atrás, em que ela passava 1000 catéteres no paciente, mediu a frequência, media tudo, ia testando várias pressões de suporte. No estudo dela, não é que é um número absoluto, mas no estudo dela, quando a frequência respiratória estava abaixo de 17, os pacientes estavam, em geral, hiperinsufláveis. 17. Né? Porque a gente fica com essa coisa que está escrito em algum livro lá, que a frequência respiratória é de 12 a 15. 12 a 15 é a gente que não tem insuficiência respiratória e está sentado no anfiteatro. Né? O paciente que tem insuficiência respiratória não vai ter 12 a 15. Então, se você deixar o paciente com a frequência baixa e ele não está sedado, precisa ir atrás se não está acontecendo isso aqui. E, às vezes, o que a gente precisava fazer, que é baixar o suporte, é interpretado como atrapalhou o paciente, volta o suporte. Aí você não sai desse loop. Né? Aí você sobe o suporte, isso volta a acontecer, a frequência cai e fica parecendo que o paciente ficou confortável com aquela frequência. Então, cuidado com essa solução, tá? Vamos falar um pouquinho dos tipos de assincronia na fase inspiratória. Então, aqui é principalmente a sincronia de fluxo, quando a gente está oferecendo mais ou menos. E aí isso vai ter uma diferença grande do modo ventilatório que você está usando. O maior risco, óbvio, é no modo volume controlado, que o fluxo é totalmente, né, artificial e controlado por nós. Dificilmente eu vou saber quanto que cada um de vocês quer de fluxo para se sentir confortável. Mais ainda, nenhum de nós quer o mesmo fluxo em todos os ciclos. Até o paciente que está deitado na cama de UTI pode ter momentos em que ele, sei lá, alguém foi lá e fez um destro no dedo dele. Doeu, ele vai ficar um pouquinho taquipneico, um pouco taquicárdico, ele queria puxar mais forte, o ar não entra mais forte. Né? Então é difícil acertar o volume, o fluxo para o paciente se o paciente estiver meio acordado. Então, o valor do fluxo no volume controlado é uma receita num paciente acordado para a sincronia de fluxo. E aí, no modo pressão controlada e pressão de suporte, o fluxo é variável e a gente diz que é livre, né? Então fica parecendo, tudo bem. O problema é que ele é livre no sentido de que se o paciente puxar mais, ele ganha mais. Mas pode ser que o paciente esteja tendo que fazer muita força para entrar o fluxo ou entrando um fluxo rápido demais para ele que ele também não queria. A gente vai ver como. Então, pode ter a ver com o formato da onda de fluxo. Então, se você está com onda quadrada, isso aqui também é receita para a sincronia. A onda quadrada só serve para uma coisa, gente. Para medir resistência e complacência. Na verdade, só precisa para medir a resistência, né? A onda quadrada é muito diferente do que a gente faz, aumenta pico de pressão, é tudo de ruim. É melhor sempre estar com uma onda descendente no modo volume controlado. E aí tem aquela história da aceleração de fluxo, a gente vai ver cada um, que é o slope, o rise time, o rampa, que nos modos da pressão e a pressão controlada, a pressão de suporte, vão ter a ver com o fluxo do paciente. Então vamos ver isso. Esse tipo de assincronia de fluxo foi o primeiro tipo de assincronia detectado na história, até porque o modo volume controlado foi o modo que foi inventado antes, e aí o que tinha era esse modo, e aí os pacientes acordavam nesse modo. Né? Então, se eu estou no modo volume controlado, esse é um estudo até em ventilador mecânico, né? É num simulador, mas ele exemplifica bem o que a gente vai ver. Então, em cima, curva de pressão, no meio, curva de fluxo, embaixo, onda quadrada. Ó, a curva que o engenheiro desenhou aqui, o quadradão do modo volume controlado com onda quadrada. Então, nesse primeiro ciclo, o paciente não está fazendo esforço. Força variável aqui, então, nesse primeiro, sem esforço. Quando não tem esforço nenhum, a pressão, assim que começa o ciclo, abre a válvula INS, a pressão dá um piquinho, ela sobe, que tem a ver com surgir pressão resistiva, e ela vai subindo à medida que vai entrando o volume, tá? Até atingir o pico de pressão. Quando começa a ESA, a pressão cai. Nesse segundo ciclo aqui, ó, o paciente começou a fazer um esforço. Ele começou a fazer um esforço, a gente começa a ver essa cor covinha aqui. Tá? E nesse terceiro ciclo ele fez um esforço enorme. Por que isso aqui está acontecendo? Isso aqui é o equivalente a quando a gente está na praia tomando uma água de coco, canudinho encosta no fundo do coco. Se você puxar, o que acontece com o canudinho? Dá uma colabadinha, né? Então a pressão até cai, mas não vai vir, se o canudinho estiver realmente encostado lá, não vai vir mais. Nesse caso, não é idêntico ao canudinho pelo seguinte,
o fluxo, a válvula inspiratória, ela está aberta. Não está fechada, está tampada. Só que nesse modo ventilatório, que é o modo volume controlado, o que a gente falou para o computador, e apesar de às vezes parecer que não, o computador obedece o humano, se a gente der o comando certo. Por enquanto, isso obedece a gente, se a gente der o comando certo. Então, o comando aqui é, o fluxo tem que ser 60 litros por minuto, por tanto tempo, até atingir um volume de, sei lá, 400 ml. E o computador vai segurar a válvula que abre o ar para dentro do paciente no tamanho de orifício perfeito para esses 60. Se o paciente puxar mais e tentar trazer mais ar para cá, o orifício não vai ficar mais aberto e nem vai colabar ou descolabar, porque é um negócio de metal, o orifício da válvula, a válvula solenoide, que é um metal. Né? Então, a velocidade com que o ar vai entrar não vai mudar. E aí o que acontece é que o paciente gera uma espécie de um vácuo no sistema, por isso que a pressão na via aérea cai, que é meio bizarro. E ela pode, inclusive, cair abaixo da pressão que a gente ajustou. Tá? E se vocês pensarem que isso é coisa do passado, eu vi muito isso no Covid. UTI respiratória, 11º andar do CHC, abril de 2020. Lembra? Vocês não estavam aqui. Vocês eram felizes e sabiam. Não, vocês estavam em algum... Vocês eram residentes já? 2020? Alguns sim. Então, ó o paciente grave. Tabelinha de PIP FO2, FO2 de 70%, PIP de 10%, volume de 6 ml por quilo de peso exato para ele, mas ele não queria isso. Por quê? Porque ele tem insuficiência respiratória, ele acordou, ele quer puxar mais. Mas é modo volume controlado e o computador fala, não, você não vai puxar mais. Então está entrando os exatos 400 ml, a curva nem é quadrada, era uma curva descendente. E olha o que está acontecendo com a pressão na via aérea. Está caindo abaixo da PIP. Tá? Tem gente que fala, não tem problema, isso aqui é protetor. Eduardo Leite, meu amigo querido, fala isso. Não tem problema, isso é protetor, porque o ΔP, né, o driving pressure até cai nessa hora. Mas eu acho que está na lista das coisas que eu não quero que aconteça comigo. Né? Imagina você tentar, você está com sede, louco para tomar água de coco e o canudinho está colabando. Né? Então, é com certeza desconfortável respirar assim, mas eu concordo com o Edu, eu sempre acabo concordando com ele, sempre me convence. Que do ponto de vista protetor, isso é protetor. O problema é que não é agradável. Tá? Então, isso também pode acontecer. Então, isso acontecia muito em volume controlado. A gente usava super volume controlado. Na fase do Covid, a gente usou muito e viu muito. Mas isso pode acontecer até em pressão de suporte. Tá? Então, aqui, só para mostrar um exemplo aqui para vocês também de curvas reais, fotos que eu tirei. Tudo bem que esse aqui tem uma roubadinha, porque a pressão de suporte, nesse caso aqui, é 10, com slope bem rápido, aceleração rápida. E aqui a pressão de suporte de 6, com slope mais lento. Mas, de todo jeito, o que eu queria mostrar para vocês é a comparação de pressão e fluxo. Quando o slope é rápido, é a rapidez com que a pressão sobe. É tipo o arranque do carro. Tá? Eu vou sair de Porsche, vou arrancar rápido para 100 km por hora. Ou estou num carrinho popular, elétrico, vai arrancar devagarinho. Vai chegar nos 100 por hora, mas vai mais lento. Tá? Então, essa subida rápida pode dar para a pessoa uma sensação... Quando a gente está correndo, fazendo esporte, a gente quer que o ar entre rápido. Né? Então, o paciente com insuficiência respiratória costuma gostar de slope mais rápido. Assim, tá? E esse aqui é um slope lento. Isso aqui, às vezes, pode também meio que ser desconfortável para o paciente. Tá? Mas o slope rápido demais tem dois problemas também. Ele pode fazer um overshoot, aqui não está fazendo, mas ele pode fazer a pressão subir acima do normal. Pode virar uma respiração meio em soquinho para o paciente, sabe? Então, tem uns pacientes que precisam ficar numa coisa intermediária. Então, não tem... Se tivesse um valor perfeito, a máquina nem tinha valores para você ajustar. E tinha um tempo que tinha um ventilador, acho que nenhum faz isso hoje. Talvez tinha um ventilador da Newport, que não é mais Newport, que já foi comprada pela Philips, que já foi comprada pela Medtronic, sei lá. Um dia tudo vai ser comprado pela Amazon. Eles vão estar no ventiladores Amazon. Mas tinha um ventilador da Newport que usava um slope automático. Ele ficava procurando qual era o melhor slope para aquele paciente, olhando para esses overshoots. Tá? Então, não existe mais, não deu certo por algum motivo, então a gente tem que ajustar. Não, esse ventilador você está lembrando?
Eu vou falar da ciclagem agora. Mas esse é outro botão, então eu queria só ver que ventilador está pensando para eu te falar o nome. Chama rampa. Se for o servo I, é rampa. Cada ventilador, infelizmente, eu também não sei porquê, usa um termo diferente. No servo I, vocês têm servo I? No servo I chama velocidade de subida da rampa, e além de tudo ainda está abreviado, tem lá alguma palavra abreviada. Que número ele usa? Ele usa tempo. Se você puser em 0, e não é muito intuitivo, se você puser em 0 é assim, 0 de delay, eu acelero com tudo, é meter o pé no acelerador com tudo para ir bem rápido. Se você puser 0,10, 0,10, 0,15, acho que ele vai até 0,20. É uma subida bem lenta. Tá? E esse 0 seria assim, eu não espero nadinha para acelerar o meu máximo. Eu acho meio cara de pau que 0 fica parecendo assim, é instantâneo. Mas não é instantâneo, porque por melhor que a máquina seja, ela ainda vai ter inércia, né? Sei lá, a resposta à válvula tem que abrir. Mas assim, o 0 é super rápido, 0,20 é o mais lento que ele tem. Tá? Então, em geral, quando você abre aqueles controles maiores do servo, está aqui embaixo, perto da pressão, e chama tempo de subida, tem 3 palavras. Tá? É desse que a gente está falando. A gente vai falar do critério de ciclagem. Tem que ajustar procurando o que fica melhor para o paciente. Então, a minha dica é, comecem sempre pelo 0. Principalmente quando você está com pressões mais baixas. O que acontece? Pensa que é como se a pressão de suporte fosse a velocidade máxima que eu quero alcançar. E o slope, essa rampa, fosse a aceleração que eu uso para atingir. Então, se você tiver com uma pressão de suporte muito alta também, o ventilador entra com força. 15 de pressão, 20 de pressão. Então, ele já vai entrar forte. Você está falando entrar forte e rápido. Aí, isso, às vezes, dá um soquinho. Se você está com pressão de suporte de 8, 7, a gradiente de pressão não é grande, então aí, em geral, os pacientes gostam mais de slopes bem rápidos, quem está com insuficiência respiratória. Então, eu sempre ponho em 0. E aí, se não fizer overshoot de pressão, eu não deixo lento, porque eu fico pensando, em geral, essa pessoa está entubada, então, ótima do pulmão, ela não está. E aí, em geral, as pessoas preferem que entre rápido o ar, ao invés de eu queria puxar e não veio. Né? Mas corre o risco de eu abrir a boca e entra um caminhão de ar, sabe? Sei lá, que nem se você resolver gritar num daqueles brinquedos que gira rápido. Uma vez eu fiz isso. Eu resolvi gritar no brinquedo e depois não conseguia fechar minha boca. Entra muito ar de uma vez, né? Então, talvez numa analogia também poderia acontecer isso se o slope estiver rápido, com suporte rápido. E, de novo, para cada pessoa, a tolerância pode ser diferente. Então, você vai ter que dar uma ajustadinha. Você pode ir olhando para a curva. Quando você está com 0 de slope, a sua curva vai estar mais quadradinha de pressão. Quando você está com um slope mais lento, ela vai ficar com essa subidinha mais discreta aqui. Aí, aqui, tudo bem, tem até também que o slope, a pressão de suporte é diferente, mas olha como a queda de pressão aqui, ó, é maior do que aqui. Dá para ver isso? Um pouco de criatividade. Porque o que acontece? O paciente puxa, o ventilador entra lento, daí o paciente acaba atrapalhando, inclusive, o comecinho aqui da subida. Porque o paciente ainda está puxando e o ventilador está entrando devagar. Ao invés de o paciente estar puxando, o ventilador está correspondendo com força. Só um fluxo que eles fizeram uma pergunta na Twitch. O Paulo foi muito incomodado de se concordar tanto com o Edu, assim, que não causa desconforto. Aí ele perguntou, tudo bem em relação à proteção, mas em relação ao diafragma? Você acha que ainda seria protetora se você pensar no diafragma? Não, provavelmente não, né? Porque vai ser uma contração que não está acompanhada de movimentação, né? Então, eu nunca lembro o nome disso, é isométrico. Não é exatamente, é que nem você fazer, né? A diferença de você fazer, sei lá, levantar um halter até aqui ou segurar uma coisa. Tudo bem, tem exercícios bons para o músculo em que você não está movendo o músculo. Mas, em geral, para o diafragma é ruim ele está puxando e não... Para o músculo estriado, isso pode ser ruim. Também, o problema é... E ninguém sabe, e ninguém estudou nem a teoria do Edu. Assim, no sentido de que... O Edu tem um argumento, ele é sempre bem convincente, viu, Paulo? O argumento do Edu é assim... Nos estudos do ARDSNet, eles deixavam isso acontecer, às vezes. Os estudos todos do grupo do ARDSNet no começo. Porque eles ventilavam, o protocolo era volume controlado, então isso devia... Não, isso tudo é hipotético. Deveria acontecer, talvez acontecesse.
E esse grupo tem uma sobrevida melhor do que 12 ml por quilo de peso, mas aí tem outras coisas em jogo, o platô também está baixo, o volume estava limitado pela primeira vez, porque antes as pessoas achavam lindo ventilar com 15 ml por quilo de peso. Mas, enfim, ele faz parte da isso pode acontecer com uma certa frequência na estratégia de ventilação com baixos volumes do ArdsNet, aquela do estudo ARMA dos anos 2000, né? Mas a gente não sabe se isso a gente poderia argumentar, e se não tivesse isso, podia ser ainda melhor? Jamais, não sabemos, ou teremos que desenhar um estudo desse jeito. E com certeza para o diafragma não é bom. Então, mas eu concordo, mesmo o argumento do Edu faz sentido, mas eu não fico bem de deixar um paciente daquele jeito. Aí também vem a pergunta, então, se você não fica bem, o que você faz com isso? Aí você vai ter que escolher. Aumenta o volume? Ah, não, aumentar o volume eu não quero, porque aquilo era 6 ml por quilo. Mas a gente lembra que pode ir até 8, né? Tá, não, então não quero. Então eu quero passar o paciente para pressão controlada. Ah, mas aí o paciente vai puxar, e aí eu não sei quanto é a driving pressure real. Também não tem nenhum estudo randomizado de driving pressure. Então, são situações em que não tem uma resposta muito boa, né? Ah, então vou voltar para trás, você dá esse paciente, vou acabar com esse problema. Mas aí também, isso a gente provavelmente sabe que... Não, e que a gente vai pagar um preço super alto. Teria que ter muito convencido de que isso aqui faz tão mal que é melhor eu ganhar um dia de ventilação mecânica e tal, que a gente sabe que tem muito... Então, a discutir. O que eu mais faço é mudar o módulo. Eu, em geral, mudo para pressão controlada e tento ver se eu consigo ser feliz e deixar o paciente feliz com pressão controlada naquele contexto. Vamos falar das sincronias de ciclagem, que são da passagem da INS para EIS. Então, primeiro, tem dois tipos. A ciclagem pode estar antes da hora, então, precoce ou atrasada. Então, tudo tem a ver com o tempo do paciente e o tempo do ventilador estarem desconectados. Então, vamos começar com atraso. Está vendo pressão em cima, fluxo aqui no meio, e eu vou mostrar para vocês a penúcia, que a gente, em geral, não vê. Tá? Então, nesse primeiro ciclo aqui, o paciente começou a puxar nessa linha tracejada. Aí, precisou... Primeiro que tem um atrasinho. Esse atrasinho é inevitável, que é entre o paciente começar a puxar e atingir a sensibilidade. Então, esse atraso aqui, ó, entre o tracejado e o começo do ciclo, é atraso de disparo. Toda vez que ele é menor do que 100 milissegundos, a gente não percebe, que não deu tempo de você perceber. Tá? A maioria dos ventiladores hoje faz isso em bem menos do que 100 milissegundos, faz em 60 milissegundos. Então, esse atraso existe, mas ele não é problema. E aí, nesse caso miraculoso, a hora que o paciente parou de puxar, e lembra que essa parada... Tem gente que fala assim, não, o pico do esforço do paciente foi aqui. Né? Mas o que ele faz com o diafragma é a mesma coisa que a gente faz, sei lá, com o nosso quadríceps quando a gente está subindo uma escada. Ou quando você está puxando um peso. Você nunca faz assim e assim. Vai machucar, vai dar errado, vai balançar o que você está levantando. Então, em geral, a gente faz um pico de esforço e a gente desacelera, né? Você vai soltar um peso no chão, você não larga o seu braço, você vai diminuindo a força até o peso encostar no chão. Então, o diafragma faz a mesma coisa, ele contrai, faz um pico de contração, e aí vai relaxando devagarinho para não ficar entrando ar em soquinho. Nesse caso, o paciente está desacelerando, mas ele ainda está fazendo força. Então, vamos considerar que isso aqui é o tempo neural do paciente, tá? E nesse caso, o tempo do ventilador, ficou bem parecido. Tem alguma coisa errada com a minha animação, daqui a pouco vai aparecer uma seta aqui falando que esse é o tempo do ventilador. Ficou bem parecido, tá tudo bonito, tá tudo feliz. Aí vem um próximo ciclo. Não sei o que é isso, alguma coisa zoou na minha animação. Esqueçam esse tracinho, tá? Ele tá fora do lugar. Nesse outro ciclo, eu queria que vocês... Então, a gente está modo pressão de suporte. E o critério de ciclagem é 25% do pico de fluxo. Todo mundo lembra disso? Então, o critério... o default do Servo-I, aliás, não é mais 25, é 30. Há alguns anos, mas nesse caso, vamos dizer, era 25. Então, nesse primeiro ciclo, por acaso, quando o pico de fluxo foi esse aqui. Então, quando o fluxo chegou em 25% desse valor, foi bem na hora que o paciente já estava meio desacelerando. Ou acabando. Então, ficou tudo bonito. Mas nesse paciente aqui, a coisa que eu queria que vocês vissem é que a queda do fluxo depois do pico fica igualzinho. Mas a queda do fluxo, ela está menos inclinada para baixo. Por que será? O ar está entrando
e o fluxo não está caindo, o que faz o fluxo entrar no modo pressão de suporte ou pressão controlada? A pressão e a diferença de pressão entre o que eu estou aplicando com o ventilador e o meu alvéolo. Então, no começo do ciclo, essa diferença é máxima. E quando ia começar esse ciclo aqui, ó, a pressão dentro do alvéolo é a PIP, vamos fingir que seja 5, e o ventilador vai aplicar, vamos dizer, mais 10. Então, vai aplicar 10 de delta. Então, assim que começa o ciclo, a diferença de pressão entre o meu alvéolo e o ventilador é 10. Aí, à medida que vai entrando ar, eu continuo aplicando 10 aqui, mas a pressão no alvéolo vai subindo. Então, essa diferença, esse gradiente de pressão vai caindo. E isso faz com que o fluxo caia. Então, mesmo que o paciente estivesse mantendo um esforço contínuo, que também não é o caso, mas mesmo que ele tivesse, ou se o paciente tivesse sem esforço, o fluxo vai ser descendente nos modos à pressão. Mas nesse caso aqui, o ar está entrando e o fluxo não está caindo tanto. Isso tem a ver com a pressão dentro do alvéolo não subir tão rápido. E o motivo pelo qual o ar entra e a pressão no alvéolo não sobe é quando a complacência é muito alta. Então, um exemplo clássico de acontecer assim, desse jeito escancarado que eu faço no desenho, é um paciente muito enfisematoso. Pensa num pulmão mole, um pulmão com a complacência muito alta também não é bom. Então, um pulmão todo destruído, que a elasticidade é baixa, o ar entra, está enchendo de ar, essa pressão não está subindo tanto. Então, o fluxo cai, mas ele cai lento. Se fosse esperar chegar nos 25%, ó, o ciclo ia terminar aqui. Só que muito antes disso, o paciente já está satisfeito. Ele começou a puxar aqui, terminou aqui, só que quando ele terminou, o fluxo ainda não tinha atingido 25% e o ventilador vai obedecer que a gente pediu, porque ele é computador. A gente falou, só fecha essa válvula INS quando chegar em 25%. O fluxo está super alto aqui. Então, a válvula fica aberta. Então, o paciente já parou e o ventilador continua jogando ar lá para dentro. Tá? Então, obviamente, isso aqui não vai ser bom, né? Até que chega um ponto em que está tão ruim para o paciente que ele começa a fazer o quê? O que vocês fariam se eu estivesse jogando ar para dentro de vocês, vocês já estão satisfeitos? Começa a me empurrar, né? O paciente começa a fazer força expiratória, já deu para mim. Não só não estou mais puxando, como agora eu vou começar a fazer força para soltar o ar. Quando o paciente faz força, ele não sabe que ele vai mexer com o critério de ciclagem, só sabe que está ruim para ele, faz força na barriga. Quando o paciente faz força, a pressão alveolar sobe subitamente. E aí isso faz o fluxo cair abruptamente, então o paciente, sem querer, ajudou o ventilador a ciclar aqui. Só que para fazer isso daqui, ele teve que fazer essa força, e essa força se reflete nesse overshoot aqui em cima. Tá? Então, nessa hora, isso tudo aqui é o atraso de ciclagem, e nessa hora o que o paciente está fazendo é esforço esse. Então, ele está gastando energia, de novo, é ruim, isso é ruim para o diafragma, com certeza é ruim para a sensação do paciente, né? Se eu queria soltar o ar, e entrou um monte de volume, tudo isso aqui de volume entrou sem o paciente querer. Então, às vezes, esse tipo de assincronia, além de tudo, se acontecer isso, o paciente foi hiperinsuflado. Que outro tipo de assincronia pode acontecer na próxima rodada? Uma que eu já falei hoje. Lembra? Esforço perdido. O paciente está hiperinsuflado. Então, agora entrou um monte de ar. Esse cara é enfisematoso. Quanto tempo vai levar para ele soltar todo esse volume corrente aqui que entrou a mais? Tá? Daí, então, às vezes, esse daqui vem combinado com o esforço perdido no próximo ciclo. Isso pode acontecer também em pressão controlada. Esse é um exemplo meio forte, mas aconteceu assim. Então, pressão em cima, fluxo no meio, volume embaixo. Por que eu sei que não é pressão de suporte? Além de porque eu que tirei a foto e eu sabia em que modo estava. Olha como o fluxo chegou a ser zero aqui por um tempinho. Lembra? Na pressão de suporte isso não acontece nunca. Então, aqui é tempo limitado. Esse é o tempo INS do ventilador. E aí, o paciente puxou. Aqui, ó, disparou o ciclo. O ar entrou, a pressão subiu. Aí, nessa hora, o paciente parou de puxar. O fluxo caiu, chegou a zerar. Mas a válvula inspiratória continua aberta e a válvula ex não pode abrir, por quê? Porque no modo pressão controlada eu mandei o computador ficar um segundo com a válvula aberta, ele vai ficar. Então a válvula está aberta, a válvula ex está fechada, não pode abrir, mas o paciente não está mais puxando. Aí o paciente começa a fazer força para soltar. E aí a pressão da via aérea sobe, mas ele não vai soltar porque o ventilador não desobedece a gente. Tá?
Então, um atraso de ciclagem pode acontecer também no modo pressão controlada. Pode acontecer no modo volume também, mas é mais fácil de ver nesses. E aí tem o contrário, que é a ciclagem precoce. Agora fica mais fácil que a gente já viu essas mesmas coisas. Pressão na BL em cima, fluxo embaixo. Aquele tracejado que é mental nosso, que é o 25% do pico de fluxo. O que aconteceu nesse caso aqui? Aqui começou o ciclo, aqui terminou. Esse é o tempo inspiratório do ventilador. Só que o tempo inspiratório do paciente é mais longo. Então, quando o ventilador fechou a válvula ins e abriu a válvula ex, começou a sair ar, mas o paciente ainda estava puxando. E aí fez essa perturbação aqui na curva de fluxo. Essa perturbação lembra alguma outra coisa que eu mostrei para vocês hoje? Não parece esforço perdido? Por que esse esforço não é perdido? Olha, foi atendido aqui. O paciente começou esse esforço, ó. O ventilador reconheceu e atendeu esse esforço. O problema aqui é que o paciente ainda queria mais, o ventilador já parou. Tá? E aí a gente vê esse formato que o fenômeno é igualzinho, é a válvula expiratória aberta, ar saindo do pulmão e o paciente puxando ar para dentro do pulmão. Tá? E aí o que acontece é que o paciente quase inverte o fluxo, ó, ou tende a trazer o fluxo para zero, quando ainda está cheio de ar lá dentro do pulmão. Porque o ar que tinha entrado aqui, mal começou a sair, o paciente já está... Não é que ele está puxando um novo, ele ainda estava puxando, tiraram esse negócio... Ele estava comendo, quando estava com a colher na mão, alguém veio e tirou seu prato. Você ainda estava nesse movimento. Então o paciente está puxando, mas o ar começou a escapar dele antes da hora. Tá? Se isso for muito intenso, então, uma diferença para a gente falar daquela história de reconhecer padrão. O esforço perdido vai acontecer no final da expiração. Isso aqui acontece super precoce. Isso aqui acontece no momento que começou a expiração. Tá? Se isso for muito intenso, o paciente pode chegar a disparar um segundo ciclo aqui. Como chama essa sincronia aqui? Duplo disparo. Né? Todo mundo já ouviu esse nome. Então, qual que é o problema nesse duplo disparo aqui? Ó, o paciente puxou, pensa que a área sob a curva aqui é o volume corrente que entrou, aí saiu um tiquinho de volume corrente e entrou outro volume corrente. Tá? Então vai acontecer um empilhamento de ar lá dentro do pulmão, a gente chama de breath stacking, né? A gente vai ver. Então, às vezes essa ciclagem precoce vem acompanhada de duplo disparo. Tá? São 2 ciclos assistidos, disparados pelo paciente, juntos e separados por uma exalação incompleta. Tá? Qual é o melhor jeito de resolver isso aqui? A gente vai ver, mas é eu dar um jeito de aumentar o tempo do ventilador, para o tempo do ventilador bater quando o paciente ele não disparar esse segundo. Porque também esse segundo ciclo não deve ter deixado o paciente tão feliz, porque ele não queria outro inteiro, ele só queria mais um tiquinho. Tanto é que no modo pressão de suporte, às vezes é assim, ó. Olha como esse segundo ciclo foi mais curto, em termos de tempo e de volume. Só que no modo, se fosse pressão controlada ou pressão de suporte, ou volume controlado, já não ia ser assim. O próximo ciclo ia ser igualzinho ao primeiro ciclo. Né? E aí todo mundo já ouviu falar dessa nova sincronia. Agora, um dia eu pensei, gente, nova não, porque é a publicação de 2013. Mas ela é nova, porque chama de disparo reverso. Então, a gente está olhando aqui em cima, pressão, no meio fluxo, embaixo volume. E aí tem algumas coisas, e a gente está vendo essa perturbação aqui, que se você parar para pensar, ela não deixa de ser um duplo disparo. Eu, inclusive, chamo isso de duplo disparo. Também grande discussão na literatura, e talvez esse nome venha a mudar. A gente tenha que achar um nome, porque talvez, de novo, sempre o Edu, né? O Edu sabe aquele melhor amigo que está sempre para te falar alguma coisa? O Edu falar, não sei, porque não tem 2 disparos pelo paciente aqui, a gente vai ver por que não. Então, ó, o que aconteceu nesse primeiro ciclo aqui? O servo está dando a dica para a gente, ó. Mas talvez... acho que esse é o servo S. Ele não marca em cor-de-rosa, ele marca em branco. Ó. Ele está contando, esse ciclo foi assistido. O paciente puxou aqui, disparou esse ciclo. E aí tá difícil de ver, mas vocês estão vendo a PEMUS em amarelo ali embaixo, né? E aí, esse ciclo aqui, ó, eu já não vejo esse branquinho,
Eu também não vejo uma quedinha de pressão aqui. A gente vê que a curva de pressão está bem reta. Então, esse primeiro ciclo aqui, ele é um ciclo controlado, disparado pelo ventilador. E o segundo ciclo foi assistido e veio do paciente. Então, esse é do ventilador e esse é do paciente. E esse fenômeno ficou chamado de disparo reverso porque, em algumas situações que não são a maioria dessa causa, de a gente ver esse fenômeno aqui, você tem uma situação que chama entrainment, em que, de fato, a hora que o ciclo do ventilador entra dentro do pulmão e distende os alvéolos, gera um reflexo que vai para o sistema nervoso central, que manda um comando para respira aí, só que já estava no meio do ciclo. Então, isso pode... Então, o paciente começa a fazer um esforço e começa a fazer um esforço, às vezes, no final desse ciclo aqui, às vezes no meio desse primeiro ciclo. Só que se for mais para o final, ele costuma tender a gerar um segundo disparo aqui. Então, isso é duplo disparo. Para mim, a reconhecimento de padrão é duplo disparo. Mas aí, em seguida, eu vou lá e vou olhar que cara tem esse primeiro ciclo aqui. Porque se esse primeiro ciclo fosse assistido e eu estivesse vendo de vez em quando tem duplo disparo por ciclagem precoce, em geral você vai ver um ou outro ciclo em que aconteceu isso aqui. Essa é a dica para falar. O problema aqui é ciclagem precoce. Eu vou tratar este problema, consequentemente eu vou resolver esse. Nesse caso, não. Nesse caso, o problema aqui não é ciclagem precoce. O problema aqui é, em geral, uma coisa que tem a ver com sedação. Então, aqui o tratamento é outro, diferente, bem discutível. Se vocês pegarem a primeira publicação do grupo do Brochard, eles tentavam várias coisas. Em geral, era paciente bem sedado. Eles tentavam diminuir a sedação, funcionou para um monte de paciente, diminui a sedação e resolve. A outra coisa é diminuir a frequência respiratória controlada. Se o paciente estiver tendo um pouco de drive mais normal, que não seja só esse reflexo, ele passa a disparar todos e aí esse problema acaba. Mas tem pacientes que eles aumentavam a frequência para acabar com isso, então ele mostra as várias soluções que eles tentaram e não teve uma solução que funcionou para todo mundo. Ao passo que ciclagem precoce, em geral, tem uma solução fácil naquele contexto que você vai conseguir implementar. Acho que é novo no sentido de que a gente ainda está também tentando entender o que acontece aqui. E aqui também vai acumular ar dentro do pulmão e isso é ruim. Então, qual é o problema de ter essas assincronias? Vamos parar um pouquinho de falar especificamente delas, que a gente já viu todas as importantes, e falar do que acontece. Então, a primeira coisa é aumentar o risco das pessoas acharem que a solução é sedar. Eu achei que teve duas pandemias. Uma foi de Covid e a outra foi de uso de bloqueio neuromuscular inapropriado. Né? E eu não sei de onde as pessoas tiraram que era para tratar a sincronia do Covid com sedação, porque qualquer capítulo de livro desde os anos 70 de assincronia fala que a última coisa que você tem que fazer para a sincronia é sedar um paciente. Mas durante o Covid isso virou uma moda. Tem um monte de estudo que mostra que isso não é bom. Esse é um deles. 20 pacientes, 17 com esforço perdido. Os pacientes estavam bem sedados, e aqui ele mostra a relação entre sedação, na escala de Haas, e o índice de esforço inefetivo. Então, você tem esforço inefetivo em todos os níveis de sedação, mas ele é muito pior quando o paciente está bem sedado. Você pode sedar bem o paciente, mas mesmo assim, se você não bloqueou, ele vai tentar, às vezes, puxar, ele vai puxar na hora errada. Então, muita sedação está associada com ter mais e não menos assincronia. A menos, claro, que o paciente esteja bloqueado, mas aí não vale, né? Porque daí você tirou um pedaço da equação, é claro que não tem assincronia. Esse também acho que é um estudo bem legal que mostra o que acontece quando a gente resolve tratar a sincronia com sedação. Estudo observacional, eram pacientes com duplo disparo, e eles fizeram o seguinte, eles foram lá só olhar o que a equipe fazia. Era paciente com duplo disparo, vamos ver o que eles fazem. A equipe podia ou não fazer nada, ou sedar o paciente, ou ajustar o ventilador para tentar resolver o duplo disparo. E a gente está vendo o que aconteceu aqui. Então, no eixo Y é o índice de assincronia, quantos por cento dos ciclos são assincrônicos. Antes e depois da equipe fazer alguma coisa. Então, em azul é antes, em torno de 40% dos ciclos eram duplo disparo. Eles foram ver o que aconteceu. Para o grupo que a equipe sedou, então eles só iam olhar os pacientes, não faziam nada. Tem gente que a equipe sedou. Se a equipe sedava, caía o índice de sincronia, mas não zerava. E, quando ajustava, praticamente zerava. Então, sedar os pacientes é menos eficaz para resolver a sincronia do que ajustar o ventilador. Tá?
E esses pacientes que foram sedados tiveram mais tempo de ventilação mecânica, mais tempo de UTI, mais tempo de hospital, e só não tiveram maior mortalidade porque são 30 pacientes, em geral a gente não vê isso, mas eu não tenho dúvida que esses desfechos são desfechos importantes para o paciente e que a gente sabe que são um preço alto para pagar. E a gente também sabe dos efeitos adversos de duplo disparo, né? Então, por outro lado, você também não quer deixar o paciente tendo a sincronia por 1000 motivos. Esse é um deles. É um estudo até 2008. O cara teve essa ideia de fazer esse cálculo bem simples, duplinhas aqui no modo volume controlado, essa é a curva de fluxo quadrada. Ele teve a seguinte ideia, pego essa área, que é a área sobre essa curva aqui, que é o volume corrente desse ciclo, chamo de A. Chamo essa área do segundo ciclo de B e essa da expiração de C. E aí ele fazia a seguinte conta. Quanto tem de ar no final do segundo ciclo dentro do pulmão? É A menos C mais B. Todo mundo entendeu por quê? Inspirei 400 ml, saiu só 100, sobrou 300. Entrou mais 400 ml, lá dentro tem 700. O ventilador não mostra esses 700 para a gente. Porque o ventilador entende, com uma certa razão, até, né, é um computador, que esse é um ciclo e esse é outro. E se aqui entrou 400 e saiu 100... Problema seu, eu não sei o que aconteceu com esse 100. O ventilador não sabe se ficou dentro do paciente, se vazou. Então, ele não parte do princípio que esse ar está lá preso lá dentro. Então, quando entra o segundo ciclo, lá dentro do pulmão, no final da inspiração aqui, tem 700 ml. Então, eles fizeram essa conta para vários pacientes e mostraram que o volume corrente resultante era 1,6 vezes o ajustado, em torno de 10 ml por quilo, isso aqui era tudo paciente com SARA. E quando você está olhando na tela do ventilador, você põe uma estrelinha no próprio peito falando, estou ventilando esse paciente com 6 ml por quilo de peso. Está super protetor, como eu estou fazendo certo. Só que, na verdade, está ficando 10 em alguns ciclos. Tá? E o ventilador não vai contar isso para a gente. Daí demorou um certo tempo, mas aí até que apareceu um estudo que mostrou uma associação entre presença de assincronia e mortalidade. Isso é um estudo do grupo do Louis Blanc lá na Espanha. Eles olharam para 50 pacientes, mediram toda a ventilação do paciente ao longo de toda a ventilação. E aí os pacientes que tinham mais de 10% de todo o período da ventilação com assincronia tiveram maior mortalidade do que quem não teve. E esse corte é um corte que é usado em assincronia há muito tempo. E tem alguns estudos mais antigos observacionais que mostravam que era aí que a coisa que tinha uma associação com desfecho ruim, mais tempo de ventilação mecânica, mais necessidade de traqueostomia. Mas eles tinham só 6 pacientes com esse índice de assincronia mais alto. Então, a gente fez um estudo bem parecido aqui na UTI respiratória, esse é o estudo da tese do Maison, que foi meu aluno de doutorado. A gente usou o sistema do Louis Blanc, é uma parceria com ele, o Louis Blanc é nosso autor junto com a gente nesse estudo. Só que a gente capturou curva de 100 pacientes. Eles tinham 50. De todo jeito, eram os pacientes aqui da UTI respiratória, quando a UTI era aqui, 4 leitos, um ambiente bem controlado. Tudo, qualquer insuficiência respiratória entrava. Bastava o paciente estar na UTI e a gente pudesse capturar, a gente capturava. A gente viu aqui, sobrevida em quem teve índice de assincronia menor que 10 ou maior que 10, teve uma pequena tendência aqui, mas não foi significativa, então sobrevida foi igual, tá? Mas a gente viu que o tipo mais comum de assincronia era esforço perdido do duplo disparo, mas tinha outros desfechos clínicos aqui que foram um pouquinho piores para o grupo que tinha mais assincronia. Depois foi também surgindo, depois desse estudo do Maison, já tinha na literatura esse estudo aqui que falou assim, talvez não seja, que a gente mede a ventilação mecânica inteira, se o paciente tiver um período grande de, por exemplo, de sedação e bloqueio, nessa fase o índice de assincronia é 0, mas aquilo está na conta, diluindo o efeito. Né? Então teve alguém que falou, não, a gente não precisa olhar a ventilação mecânica inteira, a gente até pode olhar, mas o que pega são períodos em que o paciente está tendo um monte de assincronia ao mesmo tempo, que a gente vai chamar isso de cluster. Então, toda vez que ele observava, então ele tinha lá uma definição de cluster. É só uma definição. Você pode pensar que assim, eu chego à beira-leito e está tendo um monte de assincronia. No estudo era quando tinha mais do que 3 minutos, com mais de 30 esforços perdidos, que é o equivalente a mais do que 10% de esforço perdido por um período curto. Cada período de 3 minutos desse era um cluster de assincronias. E aí, aqui nesse estudo, eles incluíram 10 pacientes, 110 pacientes, mostraram que quando tinha cluster, a mortalidade na UTI no hospital é muito mais alta do que quando não tem esses clusters. E aí, porque a gente tinha os dados daqueles 100
104 pacientes da tese do mais, são 103, a gente fez um estudo parecido. A gente pegou clusters de duplo disparo, que aquele que eu mostrei antes era esforço perdido. A gente foi lá e olhou quando o paciente tem períodos em que ele está tendo um monte de duplo disparo ao mesmo tempo. A gente fez outra coisa, a gente somou a duração desses clusters. Então, o paciente tem um período, depois ele tem outro período, depois ele tem outro, a gente somou o tempo desses clusters. Quando tinha mais do que 12 horas no total de um monte de cluster, aí sim, uma diferença. E esse 12 veio porque era a mediana que separava os dois grupos. Então, quando tem mais cluster, a sobrevida é menor do que quando o paciente não tem cluster. Tá? Isso aqui foi associado, mesmo ajustando até para o tempo de ventilação, para a gravidade do paciente, SAPS-3, idade, isso continuou sendo verdadeiro. Tinha outros desfechos ruins. Então, cada vez mais a gente percebe que esses clusters são ruins, e é por isso que quando a gente vê isso acontecendo na beira-leito, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, só para a gente lembrar o impacto clínico aí dessa situação. Quando eu tenho um aumento, quando eu tenho assincronia, um monte de coisa pode começar a dar errada. Inclusive, a sincronia acaba jogando contra o que a gente quis fazer com a ventilação. Porque, em geral, eu pus o paciente no ventilador porque eu falei, esse cara está fazendo muito trabalho respiratório, ele está respirando de um jeito lesivo, então ele não sabe o que ele está fazendo. Eu vou tirar ele da jogada, vou entubar e vou ventilar de um jeito mais seguro e mais protetor até ele melhorar. Se eu deixo o paciente fazer a sincronia, eu estou jogando contra tudo isso que eu decidi, né? Porque a sincronia vai aumentar o trabalho, e um dos motivos que a gente intuba alguém é falar, não, o trabalho respiratório está muito alto, ele não está dando conta. Então, aumenta o trabalho, aumenta a tendência, ou a vontade, ou a coceirinha no dedo de sedar o paciente. E aí, então, a gente tem que evitar essa coceirinha. Aumenta o tempo de ventilação mecânica, mesmo que você não aumente a sedação, porque quando o paciente começa a ter um monte de assincronia, aí você fala, agora eu não estou conseguindo progredir no desmame, não tenho coragem de pôr esse cara no TRE, porque ele não está legal, o volume está muito alto, está muito baixo, ele está ficando agitado. Então, acaba aumentando o tempo de ventilação, aumenta o risco de lesão induzida pela ventilação. Então, de novo, eu intubei porque, o paciente está puxando com muita força, então eu vou ventilar protetor. E aí eu não estou ventilando protetor, então eu estou indo contra o que eu quis fazer, né? Tem essa história de ter uma associação com a mortalidade, eu mostrei para vocês que o nosso estudo aqui brasileiro já não foi, depois o Louis Blanc me falou que nos dados maiores que ele tem compilados também já não está aparecendo, o que não quer dizer que não seja, né, gente? Porque a coisa mais difícil é que a gente nunca vai conseguir fazer um estudo randomizado de assincronia, pelo menos não de incidência de assincronia. Né? Você teria que fazer assim, eu vou randomizar, mesmo, não sei quão ético seria falar, vou randomizar para corrigir as assincronias ou deixar quieto. Não sei se dá para fazer assim. Então, a gente fica preso em estudo observacional que você nunca sabe se quem... Né, mas faz todo sentido. Quem tem mais assincronia é o cara que tem a resistência mais alta, a complacência mais baixa, é o cara que é mais agitado, que tem mais delírio, que tem outras coisas que também interferem com a maior mortalidade, né? Mas o que dá para saber é que esses clusters não são legais e que provavelmente a gente deveria fazer alguma coisa toda vez que a gente vê cluster de assincronia nos pacientes. Vou parar aqui. Vocês têm dúvidas? Perguntas? A minha sugestão é que vocês... Acho que a sincronia é que nem aprender eletro. Lembra quando vocês aprenderam eletro? Faz tempo, né? Outro dia eu pensei, nossa, acho que eu desaprendi umas coisas de eletro já. Mas uma parte fica, né? Aquele reconhecimento de padrão. Então, eu lembro que eu ficava louca para ver qualquer eletro. Eu queria ver o eletro e mostrar para o padrão ouro, né? Que era o R+, qualquer um, residente mais velho que eu. O que está acontecendo aqui e tal? É legal, eu acho, fazer isso com a sincronia também. Se está à beira-leito, está na dúvida do que está acontecendo, faz um filminho, tira uma foto, pode mandar para mim. Eu adoro foto. É a coisa mais geek do mundo, né? Pode me mandar foto. Umas pessoas pedem nude, outras pedem vídeo de ventilador. Pode me mandar vídeo de ventilador. Ou mostra, né? Mostra para a Ionara, mostra para a Remais que está com você, mostra para o seu colega. O que será que está acontecendo aqui? Uma coisa que também ajuda, eu acho, é pausar a tela. Se você ou tira uma foto ou pausa, dependendo do ventilador que você está, eu acho que isso é legal. Faz aquela pausa, porque em geral quando você faz a pausa, quando você vira o botão, ele vira um cursor. Aí quando você põe o cursor no ponto onde está a coisa bizarra, às vezes isso te ajuda a enxergar, né? Fala, nossa, nessa hora que tem essa coisa esquisita aqui, o fluxo estava subindo, estava descendo, ou a pressão caiu, a pressão subiu, e aí com isso você fala, se a pressão caiu, o paciente puxou, se a pressão subiu, o paciente fez esforço ESE, aí você vai entendendo o que está acontecendo ali, que também é o jeito de achar a solução e consertar o problema. Eu acabei não falando das correções, que são tudo desfazer o que está acontecendo, se o problema
a ciclagem tá muito cedo, eu preciso aumentar o tempo do ventilador, se ela está muito tarde, eu preciso diminuir, mas a gente pode ou fazer algum outro dia. Ou também, de novo, tem até isso, tem no consenso de ventilação mecânica da AMIB com a Sociedade Brasileira de Pneumo, está sendo refeito esse ano, a gente está no longo processo dele. Vai sair um consenso entre o fim do ano e o comecinho do ano que vem. O outro é de 2013. Mas o capítulo de assincronia eu acho que está legal e ainda está. Só não, acho que não tem. Não me lembro se tem disparo reverso lá. Mas de todo jeito tem lá as assincronias e as soluções, que é tudo desfazer. Você, depois que nem quase tudo em medicina, depois que você descobriu qual é o problema, eu percebi que é sepse, tá, então agora eu preciso tratar essa infecção. Né? Agora eu percebi que é SARA, eu preciso ventilar protetor. Eu percebi que o problema é que o tempo do ventilador está muito longo, eu preciso importar esse tempo. Aí você vai achando a solução. Tá bom? Legal, gente. Obrigada. Não tem que... vai lá. Fica gigante isso, né?